Whey, vale a pena ainda? Esse é mais um episódio de Linha de Chegada Músculos e Quilômetros. Meu nome é Marília Brasil Meu Henrique Savina. e hoje a gente vai falar se vale a pena você tomar whey. Em que momento do dia seria legal, se seria mesmo ou não, se cabe na sua dieta. Vamos lá. O whey sempre cabe na dieta, né? Isso eu falo por qualquer público, tem que suplementar. Não tem como, a gente não consegue, através da dieta, se não for uma pessoa treinada, um bodybuilder, que ele também precisa, as pessoas não conseguem ingerir a quantidade de proteína que elas necessitam. Isso a gente não tá falando só pra galera do treinamento, pra galera da performance, pra o ser vivo mesmo, né? Pra renovação de cabelo, de unha, de pele, a gente não consegue. Então, a minha opinião é que as pessoas tinham que ser adeptas ao whey protein. Apesar de você falar isso, eu acho que a gente também tá um pouco de saco cheio de tomar whey. Diga por você, né, Não, você eu detesto. em 10 anos eu já tentei todas as formas, Eu ó. tomo, mas eu detesto. Porém, eu aceito as releituras de consumo de whey, Hoje mesmo você teve uma releitura de consumo de whey. que foi a panqueca lá. Sim, Eu acho que falta repertório, às sim, vezes no pessoal, de entender que a whey não precisa ser tomada só na coqueteleira com água, sim. que a gente pode usar outras ferramentas para Hoje em dia consumo. tem o whey protein de sem sabor, né, com sabores mais naturais que parecem um isotônico, né, então dá para você Refrescante, né, para quem tem esse isso. paladar Ou neutro, bem de refrigerante, assim. você pode colocar junto com a sua vitamina. Eu já dei também sugestão para você, pega o whey de chocolate, põe a dose de whey, põe um expresso para fazer, fica parecendo um cappuccino, Sim, entendeu? Então e nunca fiz. tem várias formas, porque é isso, você não é adepto ao whey, então sempre que tem que tomar whey, você tenta fazer outra coisa, né. Não, e eu não gosto, aí eu não quero pensar. Sim. Agora quando vem a panquequinha ali quentinha, gostosinha, assim, no pratinho bonitinho de manhã, eu falo: "Ai, que delícia". Mas eu acho que é um pouco de falta de repertório e já tá há muito tempo aí no mercado, né. Sim, foi um dos suplementos que, né, todo mundo começou a tomar, todo mundo já tomou, com certeza, porque não importa a idade, já tomou, né, alguma vez na vida. Agora vamos pensar no seguinte, a gente tem um público aí que finalmente senta na consulta médica e o médico prescreve o whey, né, que é o Sim. público idoso. Você acha que tem um momento ideal deles consumirem? Porque os meus idosos, parte deles, eu sinto que às vezes consome e isso prejudica a refeição principal. Eu vou te dar um gancho muito legal, né, o que que eu falo para os meus alunos? Porque eles trazem a mesma queixa, vamos supor: "Ah, toma no lanche da manhã ou no lanche da tarde?". "Ah, Henrique, eu perco a fome". Então, sabe o que eu sugiro? Não come nada, não toma whey. Faz o seu jantar e toma junto com a refeição, e sim sendo um complemento. Entendeu? Porque o que importa é a absorção diária de proteína. Então, às vezes, coloca depois do almoço, você toma uma dose de whey com café. Como assim? Toma lá. Entendeu? Eu coloco, junto com as refeições. É uma estratégia. Porque às vezes se você coloca nos lanches intermediários, aí tira a fome e aí eles consomem menos proteína. Então é sempre legal, pode colocar, porque às vezes naquela alimentação do almoço ou do jantar, não vai conseguir consumir a quantidade de proteína necessária. Então coloca aquela dose ali junto, E entendeu? como a gente falou em outros episódios aqui, mas vale reforçar, porque a gente não sabe quem que ouviu, empilhar hábitos, né. Isso Sim, que você falou foi empilhar hábitos. Almoçou, vamos incluir um hábito aqui, sim, consumo de proteína ou o exercício. Depois do treino, sai, né, você tem sim, uma aluna que leva, sim. né, e aí no depois que ela Muito treina. engraçado. Eu tô trazendo um negócio que o médico pediu, aí eu falei: "Whey". "Não, é proteína". Tadinha. "Ah, não", eu falei: Sim. entendi, claro". Mas você vê o que que é uma comunicação eficaz. Ele não usou o termo whey e conseguiu convencer ela a tomar. Sim, porque, É, né, é difícil, whey, o que que é whey? a gente É só fala whey, é, né, nossa, é maravilhoso. E quando você prepara whey, você sempre adiciona alguma coisa, né. sim. Então fala um pouquinho dessas escolhas, dessas escolhas alimentares que você combina com proteína, com a whey no caso, e
e qual a importância delas e se tem algum momento do dia que é interessante e assim vai. Eu vou falar da minha dieta, tá. Eu coloco no meu lanche da manhã, às vezes por conta das aulas, eu coloco whey com aveia. Já faço e a creatina. Já faço um boom ali de carboidrato, de proteína. Então eu já faço como fosse meu café da manhã, porque às vezes eu tomo entre as aulas, então é o que eu consigo. Se eu tô um dia que eu treinei perna ou que eu corri, tô em casa, eu não faço isso, eu prefiro comer ovos, me alimentar ali, e no final do dia fazer um whey com umas frutas vermelhas, para ajudar na recuperação, entendeu? Quando às vezes eu tô com vontade de doce, que eu falo: "Nossa, se viesse um bolo", aí eu faço uma panqueca e coloco whey ali, entendeu? Tudo depende do dia, mas o whey sempre tá presente na minha no meu dia a dia, não tem como. Vamos supor, quando depois de um treino longo de corrida, eu tomo whey. Você Sabe, consegue. eu consigo. Por aí não deixa eu chegar com muita fome na refeição. Mas para quem não consegue porque tem gente que já está enjoado, né, você não Sim, tá. Para quem não consegue, no pós-treino pode ser aquelas bebidas que sim, parece suco e que são sim. proteinadas. Eu não tô enjoado porque eu sou da época que tomava albumina, né. E só É, quem toma albumina sabe que o whey tá tudo bem, é uma delícia. né, mas isso é de pessoa pra pessoa, né. Existe tipos de whey, certo? Sim. Qual a vantagem? Porque uma é tão mais cara que a outra É, a e gente assim vai. encontra muito whey concentrado, né, que ele tem um pouquinho mais de carboidrato, de açúcar. É um whey tradicional, que eu recomendo para a maioria das pessoas saudáveis, o concentrado, porque o que tem de carboidrato ali, tudo bem, sabe, e o custo-benefício é bom. O isolado, às vezes a pessoa tem intolerância à lactose ou ela está fazendo uma dieta mais restritiva, e aí a gente tem o hidrolisado, que a absorção é super rápida, às vezes pacientes que têm alguma coisa renal, porque a absorção é rápida, mas esse é o ápice, assim, sabe, o E é o prêmio. hidrolisado, é o premium. E aí eu gosto muito do concentrado de isolado, né, o mercado vende muito isolado, mas o concentrado de melhor custo-benefício, ele supra a necessidade de proteína ali, com um pouquinho de carboidrato, que não é aquele carboidrato que foi o que a gente já conversou uma vez sobre tênis de corrida. Não é 50 gramas no tênis, não é 4 gramas de carboidrato que vai mudar a dieta da pessoa, você entende? Certo. Então o custo-benefício do whey concentrado é mais vantajoso. Só tomar cuidado às vezes que tem umas marcas que têm muito mais sódio, né, no whey concentrado, o isolado tem menos, então são esses pontos. Você falou que você chega a tomar quantas doses por dia de whey? 2, média de 100 2. gramas de whey por dia, Mas quantas refeições você faz? mais 3 sólidas Pelo menos. pelo menos. Porque a gente também se depara com aquelas pessoas que usam whey para substituir refeição. Eu tenho clientes que fazem isso. E aí eu acho que você poderia falar disso, dos impactos disso também na saúde de intestino, Sim. e que o whey é whey, alimento é alimento, né. É, o whey ele continua sendo ultraprocessado, né. Então e tem gente que eu já tive vários relatos que às vezes toma whey e passa mal, né, porque tem uma diarreia osmótica, tudo, porque pode acontecer, né. Mas eu vejo algumas pessoas substituindo. E o whey, não importa se você vai administrar ele com água ou com leite, tem absorção, ele vai te dar fome. E esse às vezes é o gatilho das pessoas, né. Às vezes ela troca uma refeição por um whey, vai dar umas 3 horas, ela vai estar com muita fome. E aí a refeição que ela vai ter feito bem, para dar uma sustância, por exemplo, um almoço, ela não vai fazer, o lanche da tarde vai ser uma loucura, e o jantar, pode contar que vai compensar tudo. Foi maravilhoso isso que você falou, porque eu lembrei de uma aula da Desirê, falando que a gente não come só quando a gente mastiga, que nossa digestão não começa aí, e a nossa vontade de comer também não começa aí. A gente tem vontade de comer quando a gente sente o cheiro, quando a gente vê a comida e tudo mais. Às vezes a pessoa come depois que consome a whey, tá com 2 horas, tá com fome, porque ela não despertou esses sentidos. Sim. Do olhar e querer aquele alimento, de salivar, de sentir o cheiro e falar: "Nossa, que delícia", e isso afeta a fome dela tardia, Uhum. dela comer mais. Muito louco isso que você falou. Eu Legal. acho que eu tenho muito disso, e por isso que eu me dou melhor quando ela vem em outros formatos. Sim. Principalmente, e eu acho que seria bom você falar, que hoje a gente tem barras, né. Tem barras, tem De shake pronto, né. proteína, Sim, né, mas principalmente a barra que dá aquela coisa de mastigação, parece que dá uma coisa do "tô comendo", sim. mas
qual a diferença se a gente for ver em relação à nossa saúde de intestino, mas também em relação à nossa saúde, da whey que é tomada ali, seja ela até batida com iogurte, com uma fruta vermelha e com uma barra de proteína, que às vezes elas oferecem a mesma quantidade de proteína, mas como que o nosso corpo absorve, como que é essa biodisponibilidade da proteína diante esses 2 tipos de consumo? Eh, Esses alimentos, eles são ótimos, são estratégias, né, não descarto, mas eles contêm muita coisa nas fórmulas, né. Adoçantes, emulsificantes, tudo isso dentro do nosso intestino causa uma inflamação gigantesca, né. Então, quanto à barrinha de proteína, essas coisas eu prefiro o whey, além de ser ele é um ultraprocessado, mas a absorção é um pouco melhor, sabe. O nosso corpo vai conseguir digerir mais, não tem tantas coisas naquela fórmula. Às vezes pode dar gases inclusive, Não, eu né. já tive relato desses wheys pronto, aluno fala: "Meu, fiquei com o abdômen dilatado". Ah, Aí sim, você o fala whey de o é, pô, aí você fala: maravilhoso você ter "Claro", lembrado por disso. causa que tem muita coisa ali, não é só whey, né. Quando eu fiz a faculdade de nutrição, a gente aprende a rotular as coisas, né, e a gente põe no rótulo o que a gente quer que apareça, né. 11 gramas de proteína, Sim, mas aí você vai ver a tabela nutricional de uma barra, tem uma cacetada de carboidrato, sim. de adoçante, de emulsificante, e aí você olha e você fala: "Nossa, mas calma lá, vamos olhar com calma então. Então eu não prefiro que você coma essas 11 gramas aqui, né, prefiro que então tentar uma estratégia". Mas, dentro do padrão das pessoas, acho que esses snacks são válidos, mas tem que tomar cuidado. E eu acho que também vale você falar que também esse consumo de proteína, seja da matriz alimentar, da carne lá que foi preparada, ou da whey, também requer um consumo de outros alimentos para melhorar a absorção dessa proteína. Sim, Consumo de verduras, legumes, hortaliças, frutas vermelhas. frutas vermelhas. Então, às vezes também O a estímulo do exercício, né. exato. É, Tem que deixar sempre claro, né, que sim. o estímulo do exercício, principalmente o treinamento de força, que aumenta a sensibilidade de proteína no nosso músculo, sendo bem fácil aqui. Então precisa do estímulo de treino, né. Você pode fazer a dieta perfeita, eu não sei qual é o objetivo, mas às vezes você quer um ganho de massa muscular, melhorar circunferência abdominal, tem que ter o treino, né. E aí, é importante a gente falar assim, né, que o corpo também tem uma prioridade, né, o que que ele vai priorizar, né. Claro. E não vai ser o músculo a prioridade. Sim. A prioridade vai ser anticorpos, uma série de co Tecidos, tudo, tecido, cabelo, exato, proteção. né, porque a sarcopenia ela não vem só na nossa capacidade de levantar, Sim, mas tem músculo nos músculos da fala, por exemplo, claro. do no aparelho urinário, quando muito idoso tem, por exemplo, incontinência urinária, uma das apostas é perda de massa muscular naquela região, né. Sim. Então o nosso corpo tem umas prioridades. Mas, você acha que tem que ter um equilíbrio, assim, tipo, ó, no seu dia X% do consumo de proteína vem de whey, o resto tem que vir da matriz alimentar? Claro, com certeza. Eu gosto de recomendar se uma pessoa muito treinada, 2 doses, mas uma dose já basta, sabe. E tentar fazer a pessoa estimular ela a comer um pouco mais, entender um pouco a proteína que ela está ingerindo. Um dia desses eu estava conversando com um cliente meu, ele falou: "Cara, eu como proteína, mas o meu colesterol está um pouco mais elevado". Eu falei: "Mas que tipo de proteína você está comendo? Carne vermelha todo dia?" Ele: "Sim, no almoço e no jantar". Eu falei: "Vamos trocar isso". Eu falei: Exato. "Vamos ajustar, cara, você precisa ingerir mais proteína, né, branca para tentar diminuir". Aí ele fez os ajustes, meu colesterol diminuiu, Você entendeu? consome carne vermelha com qual frequência? Uma vez na semana, 2 no máximo lá. Eh, mas é diferente o preparo, né, mas eu sinto ela mais pesada, eu fico com ela mais tempo no meu estômago, é diferente, né, a carne vermelha pra carne branca. A gente não consegue consumir muito peixe, eu vejo não só a gente, mas os meus clientes também, né, que em São Paulo é um pouco mais difícil, mas o peixe é uma absorção muito boa, né. E ovo, né, ovo das proteínas é o que o nosso corpo mais consegue absorver e se dá bem, né. E essa quantidade de proteína de whey que você falou de uma dosinha, ela também se estende ao idoso que tem uma resistência anabólica, assim? Idoso sempre tem que consumir mais, né. Mas Idoso aí tem que fracionar, né, tem que não tem outra fracionar. saída, né? Sim, mas o idoso tem que consumir mais proteína que uma pessoa jovem, tem. Colocar 2 doses ou às vezes fazer essa estratégia, colocar junto com uma refeição como se fosse um complemento, uma sobremesa, entendeu?
Ou uma no começo do dia, outra no final do dia, né, Sim, mas eles vão esquecer alguma. vão esquecer alguma. É. Ou vão esquecer ou vão fazer se esquecer, né. Porque também, se você não gosta, imagina você daqui 20 anos, né. Eu acho que para os idosos essas novidades do mercado nutricional, dessas tendências, é uma ótima alternativa. Sim, Esses tipo suquinho, sim, por isso que é isso que refrigerante. não dá para eu crucificar aqui, né, mas se deixa também eu tenho cliente que come uma barra de manhã, toma um shake não sei o quê, e antes de dormir toma outro shake, você fala: "Não, calma lá". Não substitui, Não né. substitui. Que é isso que a gente falou, e inflama o intestino, né, se você ficar só nessa. Lembra daqueles shakes da como que chamava? Sim, de marca. Herbalife, É, lembra? Ainda existe. sim, Era isso, né, as pessoas consumiam shake 2 vezes no dia, 3 sim. vezes, 4 vezes, né. É, Mas, né, isso é assunto para um próximo bate-papo. Tem coisa aí aparecendo de whey antes de refeição, promovendo uma aumento de GLP-1. como se fosse um Zepic natural. Então esse é um papo legal pra gente trazer. Então o whey, ele tem várias formas de ser administrado. Toma uns 40 minutos antes da refeição, você chega com menos vontade. Eu passo isso para meus clientes, às vezes, de estratégia. Às vezes a pessoa fala: "Cara, eu cheguei no jantar, destruí". Aí eu falo: "Não, não, então antes de você ir pra casa, toma um whey", mesmo que for o de caixinha. A gente faz isso com aniversário infantil. Sim, a gente faz isso. Então é isso. E aí tem umas estratégias bem legais que tá aparecendo. O suplemento tá aí, né, ele vem pra ajudar a gente, mas tem que ter isso tudo dosado, né. Eu acho que essa questão de GLP-1 pode ter até fundamento mesmo, mas a questão é outra, é comportamental, né. Ah, sim, A pessoa que precisa de análogos de GLP-1, ela não vai tomar uma whey antes de ir para uma refeição, sim, né, é tudo isso. É isso, acho que fomos bem esclarecedores. sim. Deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida sobre o whey ou outros tipos de consumos de proteína que a gente tem no mercado, e até o próximo episódio.